vou ter nenhum feedback do que tá acontecendo. O que tá acontecendo? Ixi, tem que acompanhar, né? Tem que. Oi, eu acho que a gente já tá ao vivo. Vou fazer alguns testes pra ver se meu microfone tá funcionando. Deixa eu ver aqui. Cadê meu computador? Vocês estão me ouvindo? Quem já tá entrando? Só pra gente fazer um feedback, vocês estão no Golden Grids, o nosso canal nossa escola livre sobre design e inovação. E hoje a gente vai falar de novo sobre emulação da natureza. Eu sou Carol Freitas, eu sou aqui do Golden Grids, eu sou biomimeticista e designer. E a gente tem falado muito sobre a biomimética, a gente tem falado muito sobre como a gente pode desenvolver mecanismos de aprender com a natureza. Se você der uma olhada nas nossas postagens do Facebook, vocês vão ver que tem sido um assunto bem recorrente, porque dentro do meio da inovação e da criatividade, a gente tem visto que aprender de maneiras diferentes e trabalhar de maneiras diferentes em relação a isso tem sido uma necessidade muito grande, né? Dentro do meio humano, a gente está vendo que não tem tantas respostas quanto a gente imaginava que teria. Isso é normal, isso é tranquilo. Pelo menos ao meu ver, depois que eu comecei a estudar biomimética, eu comecei a achar totalmente normal não ter exatamente todas as respostas. E foi aí que a gente resolveu trazer pro Golden Grids mais conteúdo sobre biomimética e mais técnicas sobre a maneira que essa ciência está trazendo de mudar os paradigmas e mudar a maneira que a gente enxerga o mundo e a maneira que a gente atua com ele. E hoje, no Papo Alinhado, que é o nosso programa semanal, que fala dessa metodologia, de outras técnicas e de outras reflexões e de outros assuntos para dar aí uma acelerada no seu processo criativo, eu resolvi trazer um tema que é super interessante dentro da biomimética e que a gente estuda bem no iniciozinho, que é a diferença de aprender da natureza e aprender com a natureza. Hoje à noite, né, aliás, 7h30, vai ter um webinário sobre reconexão, que é um dos elementos essenciais para você ser um biomimeticista. E o início desse processo de reconexão, ele começa exatamente com a mudança de um modelo mental, de olhar a natureza menos como um mecanismo, um produto e um serviço, e olhar ela mais como uma mentora e mais como um modelo. E aí parece que é uma coisa um pouco simples, né? Quando a gente fala assim, aprender a extrair o conhecimento da natureza, aprender da natureza e com a natureza, mas essa diferença sutil, ela dá toda a diferença na hora que a gente está fazendo o processo de biomimética, né? Então, quando a gente fala aprender da natureza, primeiro, antes de eu entrar nesse aspecto, o aprendizado natural, ele precisa acontecer a partir de um contato com a natureza. Não adianta a gente acreditar que a gente vai ter um processo de entendimento dos fluxos naturais sem ter um contato direto com a natureza. Porque o aprendizado com a natureza, ele é vivencial, além de mental, né? Então, aqui no NOS, que é o nosso escritório mãe, né, o escritório que abarca o Golden Grids, a gente faz diversos serviços de design, diversos serviços de criatividade, e a gente sempre pauta que antes da gente realizar as coisas, antes das coisas se transformarem em formas, né, antes de você desenhar, por exemplo, é necessário ter um processo anterior, que é um processo mental, e um processo de uma conexão emocional, né? E dentro da vivência da natureza, esse processo também vai acontecer. Então, primeiro a gente tem um processo de conexão mental, depois um processo de conexão emocional e depois a gente de fato vai emular a natureza. E nesse processo de conexão mental e emocional, estar em contato com a natureza evita que a gente tenha um processo de julgamento, que é normalmente uma das primeiras tendências que a gente faz em observar a natureza. Então vamos lá, vocês fizeram escola, né? Vocês estudaram ciências, vocês estudaram geografia, vocês estudaram física e química, e a gente aprendeu a rotular e nominar praticamente todos os seres vivos, né? Isso dentro assim da nossa limitação humana e escolar, a gente acredita nisso, que a gente aprendeu a rotular
todos os seres vivos. Então, nossa primeira tendência quando a gente tem contato com o meio natural é a rotulagem, né? Então, eu olho para essa suculenta que está atrás de mim, que não é a Nina, que tá do lado da Nina, aqui onde eu tô apontando com o dedo. E eu falo assim, é um cacto e uma suculenta, né? Suculenta é um dos tipos de espécie, né? Eu posso até pegar ela, pega pra mim, alguém, esse aqui é um cacto, a baixinha, esse aqui. Okio. E ela tá dando um monte de brotinho. Ah, não, é a terrinha suja. Então, eu olho para essa suculenta e eu falo, é uma suculenta. E quando a minha mente ela entra dentro desse processo de julgamento, eu simplesmente interrompo qualquer tipo de aprendizagem que eu posso ter, né, com esse organismo vivo. Então, eu falo, primeiro é uma planta, né? Então, eu já encerrei qualquer outra possibilidade de ser qualquer outra coisa. E segundo é uma suculenta. Então eu já atingi todo o meu arcabouço teórico sobre a natureza e isso já é suficiente e a gente interrompe o nosso contato aí e interrompe o processo de aprendizagem. E isso na biomimética a gente vê que é um dos maiores perigos, porque a gente não vai até o final, a gente não identifica tudo o que está acontecendo, a gente não identifica o processo de fotossíntese, a conexão disso com os recursos que estão acontecendo, com luz solar, com a quantidade de minérios do solo, com a relação desse organismo com os outros organismos que estão no lugar. Tem árvores que se comunicam, tem árvores que se comunicam com outros animais, com outros pássaros. A gente simplesmente interrompe todo o processo de percepção sistêmica do que está acontecendo, porque a gente já julgou o suficiente, a gente já sabe o que é, logo eu não preciso mais fazer parte disso. E aí a conexão emocional e a conexão mental, no sentido de uma mudança de mentalidade, ela só vem a partir do contato, porque pelo contato eu começo a perceber que eu não tenho resposta para tudo que está acontecendo. Eu não tenho resposta para identificar tudo que essa plantinha está fazendo aqui dentro, nesse momento. Qual a fase de vida que ela está, o que está acontecendo aqui dentro. A não ser que eu seja uma super botânica especializada em suculentas, eu não vou saber o que está acontecendo. E quando eu desenvolvo uma relação afetiva e quando eu desenvolvo uma relação de necessidade e de aprendizado mental, eu começo a querer aprender mais sobre os seres vivos. E aí inicia um processo que não é aprender mas aprender com. Aprender é justamente o que eu acabei de fazer. Eu observo aqui a minha suculentinha, eu observo qualquer outro tipo de ser vivo, né? E aí eu falo assim, isso daqui é uma espécie tal. Se vocês derem uma procurada no Google, vocês já vão ver toda a descrição do que ela é. É um cactus da espécie tal, da família tal, do gênero tal, e ele faz essa e essa função, né? Isso é aprender eu vou fazer um julgamento, eu vou fazer uma qualificação, e aí eu vou encerrar aquelas possibilidades dentro de um meio lógico e científico. Quando eu mudo o modelo de observar e quando eu identifico a diferença de aprender eu vou primeiro me conectar com esse organismo vivo. E aí é justamente sobre isso que eu vou falar no webinário, como é que a gente faz para se conectar. E aí não é nenhum processo místico nem mágico, tá? É uma coisa, são detalhes, são coisas bem simples que podem ser feitas para iniciar esse processo de conexão. E aí eu vou começar a observar o ser vivo a partir do que ele exerce naquele momento, né? Então eu estou aprendendo com ele o que ele está fazendo no momento. Então eu vejo assim, pigmentos verdes, e aí vem aquela pergunta, mas por que uma planta é verde, ela não é azul, ela não é vermelha, ela não é... E aí eu desenvolvo um processo de investigação a partir disso. Poxa, todas estão verdes. E aí esse processo pode ser empírico e não tem esse rigor científico. Então, elas são verdes, eu acho que elas são verdes por causa da incidência solar. Eu acho que elas são verdes porque o verde atrai mais os pássaros. Não tolir esse processo, mesmo que ele não esteja certo, mesmo que aquela não seja a resposta correta em relação àquele organismo, é muito importante porque você vai desenvolvendo fluxos mentais para poder replicar isso em outros tipos de
de seres vivos, né? Então, começar a questionar, mas por quê? Por que que ela é verde? Por que que ela cresce em grupos que são paralelos, né? São folhas paralelas. Por que que elas são paralelas? Né? E aí eu começo, a partir desse movimento da curiosidade, entender o porquê aquele ser vivo está desenvolvendo aquela função naquele momento. E esse já é a entrada, a porta de entrada para a emulação, né, que é uma das atividades do biomimeticista, que é a partir dessa compreensão da função, da compreensão do que aquele ser vivo está fazendo, eu consigo refletir conscientemente sobre ela e traduzir ela para o mecanismo humano. Né? Então, recapitulando, né, de uma forma bem básica, o que é aprender com a natureza? Primeiro, despertar a sua curiosidade em relação ao ser vivo, e nesse despertar de curiosidade, retirar qualquer tipo de processo de julgamento e de questionamento no sentido negativo, mas no sentido de busca, né? Por que ela tem folhinhas só no topo e ela não tem folhas na base? Né? E aí seu cérebro ele vai querer te responder imediatamente. Porque a incidência solar continua o processo de questionamento, né? Por que que ela tem esse formato com as pontas, e nas pontas tem espinhos? Por que que tem espinhos? Esses espinhos estão aqui por quê? Qual a função deles aqui dentro desse organismo? E a partir desses questionamentos, eu vou identificando as funções e eu vou identificando estratégias. E eu arranquei um espinho sem querer. E aí eu vou, a partir desse despertar, aprendendo com o ser vivo. Isso é muito impactante, principalmente quando você está em contato com o meio natural, né? Aqui a gente está vendo uma pequena amostra, né, da natureza. Eu adoro esse aqui, ele está dando um tchauzinho, a mãozinha para o outro lado, né? Adoro cactos, que eles começam a ir tendo vidas próprias, é muito bonitinho. Quando você tem uma amostra, né, pequenininha do meio natural dentro do seu escritório, dentro da sua casa, você desenvolve um tipo de relação que não é que seja limitada, mas que ela vai estar encerrada dentro daquela sua curiosidade em relação ao organismo. Mas quando você vai para o meio natural, isso é escalável, né? Você tá lá num momento onde todos os seres vivos estão exercendo funções e estão dando ensinamentos, estão despertando inteligências que podem chamar muito, muito a nossa atenção e despertar muita curiosidade. E aí esse exercício ele acontece de maneira muito global e normalmente ele gera impactos, né? Essas perguntas, essa curiosidade nativa que a gente tem, né, intrínseca, que a gente acaba bloqueando nos nossos processos do dia a dia, ela vai tomando uma proporção até a gente chegar no ponto de perceber que a gente não tem as respostas. A gente não tem a resposta para tudo, né? E quando a gente percebe que a gente não tem essas respostas, dentro da biomimética a gente fala que é o momento que a gente percebe que quanto mais a gente cala os mecanismos de julgamento que a gente tem e quanto mais a gente fecha essa porta desse ser super inteligente que está no topo da cadeia, que sabe sobre tudo e domina toda a natureza, quanto mais a gente se afasta desse modelo mental de que a gente faz parte, mais conexão você gera e mais você desperta algo como uma intuição. Né? O que é essa intuição? Você começa a perceber que a natureza ela é dotada de padrões, e esses padrões eles vão se repetir em diversos seres vivos, até um ponto que você começa a perceber que talvez o verde dessa espécie tem tudo a ver com o verde dessa espécie. Talvez a estratégia de proteção dos espinhos dessa espécie tem tudo a ver com a estratégia de uso dos espinhos dessa outra espécie, né? Aqui vamos supor que ele use para captação de água e aqui ele também vai usar para captação de água. Você começa a fazer analogias dentro do processo natural, né? E claro que dentro da biomimética a gente vai acabar validando isso cientificamente depois. Isso é uma necessidade, já que a gente não tem todo o conhecimento que a gente precisa ter quando a gente vai estudar biomimética, a gente ainda não é dotado de todo o conhecimento do meio natural.
Então, a gente vai fazer uma validação biológica, mas nesse momento de reconexão, o mais importante é que a gente desperte essa curiosidade e essa capacidade de desdobrar os padrões naturais a partir do aprendizado com os elementos naturais. Então, acontece muito e é um exercício, inclusive, muito legal para quem viaja, né? Você que está acostumado com o seu habitat, e você viaja para um outro lugar que tem um habitat diferente. Normalmente, quando a gente não tem tanta noção daquele habitat, eu sou aqui do Cerrado, né? Aqui em Brasília a gente está no Cerrado. Quando eu entro em Mata Atlântica, por eu não ter tanto conhecimento técnico quanto eu tenho do Cerrado, que eu acabo estudando mais na biomimética, que é a natureza que está no meu lugar, ela é a mais acessível, eu acabo despertando perguntas dentro daquele bioma, já que eu não tenho esse arcabouço científico, né? E aí vem aquele questionamento, né, que já fizeram para mim. A gente soltou um vídeo, acho que foi essa semana, falando sobre que não precisa ser biólogo para estudar biomimética. Tem vários biomimeticistas que são biólogos, né? E aí eu falo, esses que têm a sorte de já ser biólogos, né, tiram bastante proveito do estudo da biomimética. Mas quando se é biólogo, e isso eu ouvi de uma amiga bióloga que faz biomimética, ela falou que ela tinha mais dificuldade de ter esse processo de conexão porque a mente dela já estava muito focada nesse processo de julgamento, porque era o que ela fazia como profissão, como rotina de vida, né? Então, para ela, esse exercício de não julgar um organismo vivo antes de ter primeiro uma relação de conexão com ele, era um exercício que ela não é exatamente sofria, mas que ela tinha mais dificuldade de desenvolver, porque é muito mais um exercício interno do que um exercício externo. É muito mais a gente identificar como que a gente pode se aproximar do meio natural e como que a gente pode manter esse contato do que esse processo do julgamento, né? E é isso. E hoje eu queria dar só essa palhinha sobre o webinário de hoje. A gente vai falar de reconexão, que é um dos elementos essenciais da biomimética. Esses são 3 elementos essenciais, né? O ethos, a reconexão e a emulação. E a reconexão dos inícios do processo de reconexão é justamente o que eu passei nesse vídeo de hoje. E a gente vai ver isso, né? Vai ver um pouco desse início do processo de reconexão. E a gente vai ver também alguns exercícios práticos que a gente pode fazer já nesse final de semana. Você que está programando aí sua ida a algum jardim botânico, sua ida a algum lugar com parque para poder ter um contato com a natureza, você já pode ir fazendo esses exercícios de reconexão, que na biomimética a gente vai chamar de eyesights, né, que são exercícios que são feitos no ambiente do contato com a natureza. Então, no webinar eu vou trazer alguns desses exercícios, vou trazer 3 ou 4 exercícios que você pode fazer para se reconectar e para conseguir alinhar o seu processo de pensamento, calar um pouco esse sabichão que vai tentar julgar todos os elementos vivos que estão ao seu redor, se conectar mais e ter uma relação mais próxima e mais afetiva com o meio natural e conseguir aprender com a natureza ao invés de aprender da natureza. E conseguir ver um pouco na prática também duas falas que acompanham esses elementos essenciais da biomimética, que a primeira, que a vida cria condições propícias à vida, né? Essa é a métrica dos princípios da natureza. Posso fazer um vídeo depois sobre isso, explicando o que significa. E é uma das essências que a gente traz dentro da compreensão da natureza pela biomimética. E a segunda é de que a gente não é parte da natureza, mas sim a própria natureza. Então não existe uma separação e uma diferenciação entre o processo de vida que a gente tem e o processo de vida que acontece na natureza. E isso é um conhecimento que a gente só aprende estando em contato com a natureza e observando esses processos e estando junto. Por isso que a gente resolveu fazer esse webinar para poder trazer um pouco para as pessoas desse processo e tornar mais acessível esse contato com a natureza, para despertar um pouco o seu processo criativo, sua capacidade de inovação,
ou simplesmente porque você tem uma necessidade de conexão genuína e você não tem simplesmente nenhum motivo para fazer isso. Que pra mim é uma das partes mais interessantes, você não ter um motivo de utilização da natureza, mas simplesmente entende que está reconectado, está nesse processo de aproximação do meio natural em si, já te torna uma pessoa mais tranquila, mais próxima do que você poderia ofertar para todo mundo. Então, eu vou pedir para o pessoal colocar o link do... Já colocou? Ah, já colocou. É porque o meu computador não atualiza, ele tá aqui parado. Eu boto um computador aqui do lado, senão eu não sei nada do que tá acontecendo. E aí agora eu acabei de me tocar que talvez tenha pergunta, talvez tenha comentário, eu não tô vendo também. Mas o link tá aqui nos comentários desse vídeo e vai ser muito legal continuar a conversa sobre reconexão. Na aula vai ter slides, vão ter todas as explicações. Vocês vão receber material para poder utilizar depois e desenvolver esses exercícios. Então, se você quer desenvolver esse processo de reconexão, se você quer entender um pouco como isso funciona, participe do nosso webinar, que vai ser hoje, às 7h30, e já vai fazer um laboratório aí nesse final de semana, em algum parque, fazer um passeio mais legal e menos de utilização da natureza, mais de aprendizado com a natureza. E se você teve alguma dúvida também sobre esse vídeo, você pode deixar aqui nos comentários e assistir a gente também no YouTube. A gente também está colocando os vídeos lá. Se você tem algum amigo que é contra o Facebook e quer aprender sobre biomimética, manda ele pro YouTube. A gente também está lá. A gente também está respondendo perguntas lá e interagindo com todo mundo. Então, se você tiver perguntas, você pode deixar nos comentários. Se você tem vergonhinha de deixar no comentário, manda inbox pra gente. O importante é que você tenha, que seu conteúdo, sua necessidade chegue pra gente, para que a gente consiga produzir materiais legais e ter falas mais bacanas sobre o biomimética e difundir essa ciência pelo Brasil. Beleza? Então, até o próximo vídeo, até o próximo Papo Alinhado. E quem vai pro webinar, daqui a pouco a gente se encontra. Grande beijo. Tchau! Webinar! O pessoal tá na torcida aqui. Tchau, tchau, gente. Até mais.